Meus amores, olha, vocês tanto pediram e eu tanto insisti, ó. Como é que é a frase? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E essa mulher é persistente, hein? E olha, eu estou aqui com o maior jornalista investigativo desse país. Ele tem um jeito único de trabalhar e eu sou fã. E estou imensamente feliz de ter aqui esse piracicabano. É, Renata? Piracicabano. Roberto Cabrini, meu amor. Antônia, uma honra ter você aqui na minha casa. Meu Deus, obrigada. Olha, já comi broa de milho, já tomei café, entendeu? Já vi o quarto de hóspede, tá? Semana que vem eu volto para o Rio de Janeiro. Olha, meu amor, eu estou imensamente feliz, tá? De ter você aqui no Na Lata com a Antônia, porque são 8 anos de uma história linda, Cabrini. Eu já trouxe tanta gente bacana aqui que me deu Você fez o Lalato uma referência, com certeza. Pois é, e me deu esse crédito, né, de vir aqui conversar comigo. Eu estava olhando, eu fui dormir 3 da manhã, que eu cheguei da Jovem Pan, eu falei, preciso estudar o Cabrini. Olha aqui, gente, ó, não adianta brigar comigo que vai ser assim mesmo, entendeu? E eu falei, meu Deus, o que eu pergunto pro Cabrini? Porque é um currículo tão extenso. E aí a gente vai, Cabrini, começar, assim, 6 guerras. Ou tem mais? 6 guerras. Tá defasada lá o Wikipédia. 6 agora com a guerra da Ucrânia, 7. Pois é. E aí a gente vai começar por aqui. Como é que foi isso de ter ido agora na Ucrânia? Assim, 2022, você cobrindo guerra, não faz muito sentido isso. Antônia, toda guerra tem as suas semelhanças e as suas peculiaridades. Nenhum conflito é igual ao outro, você usa referências anteriores, mas ao mesmo tempo você precisa descobrir seu próprio caminho. Eu estive 4 meses antes no Afeganistão, um conflito bem diferente, um conflito onde o aspecto religioso predomina, o radicalismo. Já na Ucrânia, você fala de um país invadindo o outro, de uma questão de um país que estava sob a esfera da Rússia até 2014, agora não está mais, sobre a expansão da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, enfim, é uma outra problemática que você trata, mas o que existe em comum é que sempre os civis é que pagam o preço de uma guerra onde eles não têm a menor culpa. Meu Deus do céu. E isso, como que você vê o final disso aí? Você acha que tem... Não vejo um final em breve. Eu vejo o Putin e a Rússia tentando obter uma posição bem favorável no tabuleiro, ou seja, quando a Rússia conseguir conquistar uma parte importante de todo o território, aí sim eles vão aceitar tratar sobre a paz. Antes disso, o Putin não vai permitir que se fale sobre paz, porque ele quer ter uma posição mais privilegiada, e essa posição privilegiada vai ser difícil de ser alcançada, porque cada vez mais armas estão chegando na Ucrânia e nós estamos, sem dúvida, próximos demais de uma terceira guerra mundial. Meu Deus, e eu fico pensando assim, o presidente da Ucrânia, um ator, humorista, né? Volodymyr Zelensky. Lidando com tudo isso, você não teve acesso a... Eu tive acesso a assessores dele, e ele era um presidente que estava tendo problemas de popularidade antes do conflito. Depois do conflito, ele teve o dom de unir o país. Olha. Quem não gostava dele passou a apreciar a atuação dele, no sentido de falar da importância de ser ucraniano. Então, ele realmente passou a ter uma posição invejável, de grande estadista. Ele é um homem que cresceu com o conflito. E a própria expressão dele, você nota, a maneira de se vestir, mudou radicalmente. Ele se tornou um homem de grande estatura pelo conflito, pela capacidade de unir diferentes facções dentro da própria Ucrânia. Que loucura! Precisou passar por isso para que era o que a gente estava falando aqui. Porque ele era questionado. Economicamente, ele tinha tomado decisões muito erradas dentro do país. Ele estava sendo questionado. A economia da Ucrânia não estava em boa forma. E antes disso também, é preciso lembrar que a Ucrânia jamais foi aceita pela União Europeia porque ela tinha problemas sérios de corrupção dentro do sistema bancário.
E o próprio Zelensky, ele era acusado de ser complacente com determinados grupos. Por exemplo, o Batalhão de Azov, que é um grupo que tem algumas tendências para a direita, enfim, para não respeitar os direitos humanos. Ele era uma pessoa contestada, mas quando a guerra começa, ele assume uma posição de estadista. Olha, interessante isso, vindo Com certeza. de um artista, ele né? cresceu, nem sombra mais é do homem que fazia piada de tudo e que não tinha grande consistência no seu discurso. Ele passou a ter consistência a partir do momento em que houve um inimigo para todo o país, para a nacionalidade ucraniana. E ele é, sem dúvida, hoje um dos maiores líderes mundiais. Admirável isso. Aquela série que você foi fazer no Afeganistão. Sim, Missão Cabul. E aí os talibãs lá eles prenderam você num lugar e te deixaram... você ficou sob a custódia deles, né? Sem Aquilo dúvida. ali, aquela imagem, aquela foto, aquele negócio assustador. Como é que você se livrou daquilo? Mas não era tudo combinado, tudo conversado? Do nada resolveram prender você lá? O que foi que houve? Antônia, a gente foi interceptado quando a gente estava na estrada. E é claro que eles têm uma desconfiança muito grande contra qualquer estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, eles querem propagar os pensamentos deles, porque o Afeganistão hoje precisa ser aceito pela comunidade internacional. E o Talibã, que sempre foi um grupo radical, se deu conta que para combater o seu grande inimigo interno, que é o Estado Islâmico, que é o ISIS-K, que é um braço do Estado Islâmico, ele precisa de um determinado apoio da comunidade internacional. E isso só se consegue com um discurso um pouco mais flexível com jornalistas internacionais. Mas até descobrir que de fato isso está acontecendo, vai um determinado tempo, porque os líderes estão mais flexíveis. Porém, aqueles que ficam nas estradas, aqueles que tentam implementar a filosofia talibã e que não concordam com essa posição mais flexível, esses são perigosos. Quando a gente foi interceptado, eles fizeram toda a menção que poderiam se radicalizar. Tudo poderia acontecer ali. Tudo poderia acontecer, com certeza. Mas aí você usa toda a sua experiência. Saber conversar com eles, saber mostrar que você está apenas ali para que o lado deles da história possa aparecer. Entendeu? Então, isso foi aceito e a gente acabou fazendo uma matéria notável, porque imagine, Antônia, o que é poder ficar uma noite inteira com o Talibã, conversando com eles, conseguindo diagnosticar o discurso deles, conseguindo penetrar na mente deles. Foi uma grande experiência, mas sob uma enorme tensão, com certeza. Por uma coincidência, era exatamente o dia do meu aniversário. E nesse dia, a minha esposa ligou para mim, fez uma chamada de vídeo que naquele momento foi completada. Então eu estava ali rodeado por radicais talibãs, armados de fuzis Kalashnikov, e eles querendo saber, todos desconfiados, quem estava me ligando, porque eles têm receio de que jornalistas, na verdade, estejam usando essa fachada, mas sejam ativistas políticos. Então, até eles entenderem que era minha esposa que estava me ligando, até minha esposa entender a situação que eu estava totalmente cercado, rodeado por homens armados, foi um momento que pareceu uma eternidade, né? Mas, enfim, uma grande história. E eu me sinto privilegiado porque, graças a manter ali manter o autocontrole, eu consegui passar uma noite inteira com eles e com a possibilidade de filmá-los. Porque muitas vezes eles não permitem serem filmados. Naquele dia, eles permitiram que nós os filmássemos e permitiram, assim, compartilhar os pensamentos, as contradições, as inconsistências e as convicções deles. É uma gente impiedosa é uma gente impiedosa e você pode, a qualquer momento, a impressão que eu tenho é que, assim, eles não... a vida não vale nada, né? Olha, Antônia, a gente nunca pode rotular impiedosos, né? Porque dentro do próprio Talibã existem vertentes diferentes. Então, isso que eu queria perguntar para você. Você Existem chegou ali no meio daquele ali, você olhou no olhar de alguém e viu assim... essa pessoa é mais tranquila que essa, esse é mais radical, esse é mais violento que esse. Sim, aqueles que têm mais estudo, aqueles que tiveram mais contato com outras culturas, aqueles que tiveram mais contatos com outras civilizações, tendem a ser mais moderados. Olha. Mas a gente tem que entender o porquê do Talibã jamais ter sido exterminado.
porque os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, exatamente porque o Talibã ele apoiava a Al-Qaeda que perpetuou o ataque de 11 de setembro. E por que eles jamais foram exterminados pelos americanos? Porque eles sempre tiveram apelo com o cidadão comum, aquela pessoa carente, semi-analfabeta, como são grande parte, né, dos próprios talibãs, e eles sempre tiveram um determinado apelo junto a essas pessoas, porque eles são fiéis a determinadas convicções, às interpretações do próprio Alcorão. As pessoas muitas vezes confundem, né, o pensamento sunita com um todo, mas a gente tem que entender que o Talibã é um grupo sunita, que é uma das vertentes do islamismo, mas muito contagiado pela interpretação tribal do Alcorão, a interpretação da tribo dos pastuns. Então, para você entender o pensamento do Talibã, você precisa entender a cultura talibã, você precisa entender a cultura dos pastuns, que são o grupo majoritário dentro do Talibã, e isso leva tempo. Você não pode rotular, porque existem muitas correntes diferentes dentro de um próprio grupo radical. E se você for comparar, por exemplo, o Talibã com o ISIS-K é muito mais radical. O ISIS-K propõe a formação de um Estado mundial islâmico, propõe, isso é claro, é uma utopia, mas eles propõem uma expansão do islamismo radical. Já o Talibã não, o Talibã propõe controlar o Afeganistão, a área onde eles estão operando. Se você comparar o Talibã com o ISIS-K, que tem uma participação importante ali, o Talibã é até mais moderado. Essa é a razão dos americanos terem decidido pelo mal que eles consideraram menor. Ou seja, eles viram dentro do Talibã alguém a quem eles deveriam se aliar para combater um inimigo maior e mais importante, que seria o radicalismo absoluto do mundo islâmico, representado pelo ISIS-K, que é um braço do Estado Islâmico. Meu pai amado, eu acho tudo tão assustador. Eu sou sua fã, e eu já propus para o Cabrini, gente, daqui a pouco vocês fiquem até o final, porque o Cabrini vai me fazer uma pergunta de várias formas, que é o diferencial do Cabrini. Por isso que ele é o maior jornalista investigativo desse país. Porque ele te pergunta a mesma coisa de formas diferentes. E aí, se você estiver mentindo, lascou tudo, né? Na minha opinião. Antônio, nós estamos num momento onde o jornalismo está muito partidarizado. Sim. Quando eu entrevisto gente da direita, penso que eu sou da esquerda. Quando eu entrevisto gente da esquerda, penso que eu sou da direita. Eu procuro as perguntas pertinentes do interesse da sociedade. Sim. Ontem eu estava na Jovem Pan e feliz da vida que eu falei, eu vou entrevistar o Cabrini amanhã. Aí os outros jornais falaram, o Cabrini teve uma treta com o Augusto Nunes. O que aconteceu? Por que a internet falou isso? O Augusto falou, não aconteceu nada. Não, apenas quando acabou o programa, eu falo com as mãos e as pessoas tiveram esse tipo de... Italiano é histriônico, gente. Pensa que tá... Eu, nordestina com italiano, e às vezes as pessoas pensam que eu estou brigando. E eu não estou, é o meu jeito de falar. Claro, com certeza. Daí surgiu uma treta entre você e Augusto Nunes. Não tem absolutamente nada. Tenho uma ótima relação com ele. Eu vi várias reportagens suas, por isso que eu fiquei assim pensando qual delas eu vou levar para a conversa. Mas tem umas coisas assim que me deixam... triste, embrulhado o estômago. Uma das reportagens foi sobre pedofilia na Igreja Católica, que você fez. Eu não vi a entrevista até o final. Eu vi um filme falando disso, e que foi até indicado para o Oscar, e no final tinha lá os lugares aonde eram lugares que aconteciam, né? Que eram focos de pedofilia na igreja. E estava... o Brasil, se não me engano, estava o Rio de Janeiro. Esse episódio, inclusive, ele é citado nesse filme que ganhou o Oscar. Ah, ele ganhou, né? Exatamente, Verdade. E esse episódio de Arapiraca que eu investiguei, com essa investigação, a gente ganhou o prêmio ESSO, foi uma investigação que foi reconhecida, inclusive, pelo Vaticano. Foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de pedofilia, casos de abusos cometidos por sacerdotes contra coroinhas. Isso nunca tinha acontecido, graças a essa grande investigação, foram 5 grandes documentários, muitos meses de investigação, a gente conseguiu fazer com que as vítimas, pela primeira vez, tivessem voz, algo que anteriormente costumava ser jogado por baixo do tapete. Sim. Geralmente,
leva quanto tempo uma investigação até você jogar a matéria no ar? Olha, nesse caso foram vários meses de investigação, porque as pessoas precisavam se sentir confiantes para poder relatar o que tinha acontecido sem temer em retaliação. Sim. Esse é o grande problema. Você está falando de um lugar do país onde a Igreja Católica, né, é vista como o poder supremo. Sim. Então essas pessoas temiam uma retaliação. E até convencê-las a contar tudo o que tinha acontecido levou um grande tempo, mas hoje eu me sinto muito feliz porque ajudou muita gente, as pessoas puderam botar para fora abusos que aconteciam desde 10, 11, 12 anos e que sempre foram negados pelos abusadores. Meu Deus do céu. E ninguém acredita, né? E muitos que calam porque já sabe que se contar ninguém vai acreditar, e o medo também. Falar em retaliação, você já sofreu ou ainda sofre retaliação por algumas matérias? Eu costumo dizer, Antônia, que denunciados não mandam flores. Denunciados intimidam, denunciados pressionam, eventualmente processam, eventualmente fazem ameaças, inclusive para as pessoas próximas a você. Mas nada disso me assusta, eu estou acostumado, até porque eu jamais investigo por razões pessoais. Eu sempre investigo de acordo com o interesse da sociedade. E sempre faço as reportagens sob o ponto de vista do interesse do bem maior, sim, da sociedade. Então, eu me sinto muito tranquilo e as pessoas, quando percebem que eu não estou ali por razões pessoais, que eu não estou ali para perseguir ninguém, elas respeitam muito mais. Eu nunca tive nenhum problema, apesar de tantas ameaças. E isso é recorrente, né? Se eu fosse parar por causa da ameaça, eu não estava fazendo jornalismo hoje mais. Eu imagino, Cabrini, eu imagino. Guardar suas devidas proporções, eu sofro isso? Elas não me intimidam, ameaças não me intimidam. Denúncias. Eu vi uma matéria sua que você falou que você recebe muitas denúncias por dia. Qual é o critério de escolha para falar, esse caso aqui eu vou pegar? Antônio, você sabe que nós temos um país onde as pessoas nem sempre acreditam nas instituições como deveriam acreditar. E essas pessoas acabam vendo no jornalismo uma forma de que a justiça possa acontecer. Não existe um único dia onde eu não recebo pelo menos 10 denúncias. E pedido de ajuda, não é? Me ajuda, fala desse caso. São pessoas que não têm voz, são Sim. pessoas que não conseguem expor a injustiça que elas estão sofrendo. Dito isso, a gente precisa ter em mente que jornalista não é juiz, sim, jornalista não é delegado de polícia, jornalista não é promotor. O jornalista, ele é uma janela da sociedade que mostra o que está acontecendo para que a sociedade constituída possa tomar as devidas providências. Mas eu me sinto muito feliz porque através de matérias que eu fiz, muitas injustiças foram combatidas. Por exemplo, nada me deixa mais orgulhoso de saber que um cidadão negro e uma cidadã negra injustamente acusados por crimes que jamais cometeram, estavam ali condenados, inclusive, pelo fato de terem uma cor da pele não predominante em termos de poder no país, e essas pessoas encontraram justiça graças a uma ampla investigação. Eu fiz 2 matérias, essas 2 me deixaram muito orgulhoso de ter feito, porque uma mulher negra acusada de roubo, presa, ela foi inocentada graças à nossa investigação. Um homem negro, indevidamente acusado de ter cometido um assassinato, foi também inocentado graças a essa matéria. São matérias que podem ser encontradas na internet. E eu acho que é essa a missão do jornalismo, dar voz àqueles que não têm voz, combater injustiças em um país profundamente injusto. Nós somos um país marcado pela desigualdade e marcado pela injustiça. O dó, não é? O dó. E saber que através do trabalho, do seu trabalho como comunicador, né? Eu também eu diria que eu salvei algumas vidas também, guardadas suas devidas proporções, sempre vou falar isso. É um prazer tão grande, né, Cabrini? A gente se sente cumprindo... É o maior prêmio, a maior recompensa que você pode ter. Eu, através da minha carreira, tive a oportunidade de ganhar os mais importantes prêmios, mas o maior prêmio que um jornalista pode receber é promover justiça. Pode ser um caso muito simples, uma pessoa anônima, ou pode ser algo muito grande. Não existe jornalismo que valha realmente a pena sem que ele consiga combater injustiças. Para mim, jornalismo é uma das melhores formas que uma sociedade possui para combater injustiças.
SBT, eu li uma matéria que dizia o seguinte, SBT fez bobagem em abrir mão do Cabrini, porque agora ele está de volta na Record. Você foi demitido do SBT? Não. Apenas... Era o Conexão Repórter, não, era um eu sucesso. tenho pelo SBT assim, um carinho enorme, uma relação muito boa, uma relação muito gratificante. Foram 10? Com a família Bravanel. 10 anos? Foram 10 anos, ganhando todos os prêmios, batendo recordes de audiência. Sim. Apenas que estávamos num período de pandemia, eu queria mudar o programa para domingo, não havia essa possibilidade, e eu poderia continuar com outro projeto, mas o meu programa não estava no horário que eu achava que ele deveria estar. Tanto que o Conexão Repórter até hoje é exibido pela emissora e com grande sucesso. Ele é exibido nas madrugadas, né? E eu tenho, pelo Silvio Santos, uma grande relação. Eu só saí por essa pequena divergência em relação ao horário e também porque tinha recebido uma proposta muito boa da Record. Onde eu já tinha trabalhado, onde eu tenho uma ótima situação, mas eu tenho um carinho muito grande pelo SBT. Eu gosto tanto de trabalhar na Record. A Record é uma grande emissora, uma emissora que investe em jornalismo, acredita em jornalismo. Antes de eu ir para o SBT, eu estava na Record com enorme sucesso. Nós fazíamos o programa de maior audiência na emissora, já ganhamos vários prêmios. Eu estou muito feliz porque é uma emissora que acredita em jornalismo. O SBT é uma emissora mais em entretenimento, uma grande emissora, me deu muito espaço, me deu muita liberdade e eu sou grato por isso. Mas a Record tem um enorme compromisso com o jornalismo. Dentro da grade tem muito espaço, um jornalismo vibrante e a repercussão é impressionante, né? Onde eu vou, pessoas falam das reportagens. E eu me encontro num período, num momento muito feliz da minha carreira, né? Onde sinto assim que o que a gente faz ajuda as pessoas a pensarem. A nossa obrigação não é fazer com que as pessoas pensem como a gente pensa. Sim. Não é essa a minha missão. A minha missão é gerar reflexão. É, através das minhas matérias, provocar discussão. E a Record me possibilita isso. Esse horário depois do Domingo Espetacular é bom? Não é tarde não, Cabrini? Que hora você entra em cena? Então, dentro do Domingo Espetacular, a gente tem ali a sessão, né? Ou a parte do programa que é a maior audiência. O ano passado, por exemplo, o programa teve um aumento, um incremento de audiência de 20%, e das 5 maiores audiências registradas, 4 foram de reportagens que eu fiz, que chama-se A Grande Reportagem. É a maior audiência da televisão brasileira aos domingos fora da Rede Globo. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Eu ponho a grande reportagem, 20 minutos, às vezes até meia hora, dentro da grande reportagem, como se chama. Você dá uma mostra grátis para depois... E aí uma versão estendida dentro do Câmera Record. Então, eu acho uma fórmula muito boa, porque eu não abri mão do grande horário, né? Às 9 da noite é o creme de la creme, né? da televisão brasileira, né? Você poder ter condições de botar uma matéria, exibir uma matéria às 9 da noite de domingo, é muito bom. Tá todo mundo em casa. Nossa, é uma repercussão impressionante. E aí depois você faz uma versão estendida, uma versão mais detalhada dentro do Câmera Record. Eu acho uma fórmula muito boa, a emissora está muito feliz e eu me sinto muito motivado. A gente tem uma equipe muito boa, uma equipe de pessoas entusiasmadas. Equipe rápida, né? Que eu lembro daquela história do Zé Trovão, o caminhoneiro aí, aconteceu, meia hora depois você já estava indo para... Foi onde que você foi encontrar com ele, Cabrini? Na verdade, ele estava no México e nós conversamos com ele, exatamente. Ter uma equipe boa, veloz, é um negócio maravilhoso. É tudo, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. Ganha o jogo. Você consegue dizer hoje qual foi a tua maior reportagem? Assim, aquela que você chegou em casa e falou, meu Deus, não acredito que eu fiz esse trabalho. Olha, eu costumo dizer que a maior matéria é sempre a próxima, né? Porque a gente tem que estar mentalizado dessa forma. Agora, se você me perguntasse que deram maior repercussão, eu não diria uma só, mas são várias. A localização de fugitivos da Justiça, do Paulo César Farias, da Georgina de Freitas Fernandes, que roubou o INSS, do Roberto Osório, que tinha roubado o depósito público do Rio de Janeiro, ou então as grandes coberturas de guerra do Iraque, do Afeganistão, da Somália, agora da Ucrânia. Foram reportagens que marcaram muito. A investigação de banda podre da polícia sempre marcou muito. Essa investigação que você citou aí da pedofilia dentro da Igreja Católica, que a gente ganhou o prêmio mais importante do Brasil, que é o Prêmio ESSO, marcou muito porque ela mudou a cara da Igreja Católica no país. Ela permitiu que aquelas pessoas dentro da própria Igreja Católica, e a Igreja Católica tem um enorme compromisso no país com direitos humanos, mas essas pessoas nem sempre tinham a necessária força que elas deveriam ter.
A partir dessa reportagem, elas passaram a ter. E o Papa atual é um Papa que tem combatido, o Papa Francisco, ele tem combatido pedofilia, e eu sinto que dei uma contribuição através dessa reportagem. Então, mas às vezes matérias humanas, né? Quando a minha mãe faleceu, eu tive a ideia de fazer uma reportagem partindo da seguinte pergunta. Está aí nesse livro, exatamente. Estou doida para ler esse livro. Esse livro tem 10 bastidores e matérias que marcaram bastante. Imagina. Tem a minha convivência com Ayrton Senna, eu cobri 4 anos a Fórmula 1, cobri intensamente as atividades do Ayrton Senna, anunciei a morte dele, investiguei muito as causas do acidente, está tudo aí no primeiro capítulo. Olha. O Senna abriu muitas portas para mim, eu admirava, a gente tinha uma relação muito boa, a família dele, uma família brilhante também, que sempre me abriu assim, grandes oportunidades. Mas, além disso, tem, por exemplo, a série de entrevistas com o Fernandinho Beiramar, Sim. que tem mais de aliás, 25 milhões de visualizações dentro da internet, as guerras do Iraque, do Afeganistão. Está nas livrarias. Quando a gente foi sequestrado pelas Farc. Mas eu falava dessa matéria humana, que é o último capítulo, né? Da sua mãe. Que é A um Passo da Eternidade. A minha mãe, quando ela faleceu, eu fiquei muito impactado. Minha mãe sempre foi uma grande incentivadora da minha carreira. E a matéria começou com a seguinte pergunta: o que muda na vida do ser humano com a proximidade da finitude, a proximidade da morte? E a minha iniciativa foi de ir num hospital de doentes terminais. Que é onde entra a Rosa. E entra a Rosa, uma das mulheres mais marcantes da minha carreira. A minha iniciativa foi de não dar continuidade no projeto logo de início, porque eu me deparei com pessoas muito depressivas. Falei, vai ficar uma matéria negativa, não quero isso. Até eu conhecer essa mulher. Uma mulher de muita sabedoria, uma mulher de muita luz. Eu achava que eu iria consolá-la. Era ela quem me consolava. E ela tinha uma visão da seguinte forma: se você tem apenas 7 minutos de vida, faça desses 7 minutos os melhores 7 minutos da sua vida. Ela se reconciliou com todo mundo, ela via a morte de uma forma positiva, como um reinício. A fé dela, a visão dela de mundo é uma visão que passou a contagiar milhões de pessoas. Não há uma semana onde alguém não me fale dessa reportagem, dessa mulher, uma mulher simples, mas uma mulher simples de enorme sabedoria. Ela veio para isso. Missão dela, né? Com certeza. Missão dela. Com certeza. Quando eu entrevistei o Leniel, o pai do Henri Borel, que você entrevistou, né, a mãe e o padrasto, eu falei para ele, a gente não entende os desígnios de Deus, mas seu filho não está sofrendo. Seu filho veio para essa missão, para parar esses dois, né? Então, seu filho escolheu vir para essa missão. Uhum. Eu penso, eu frequentei Allan Kardec, Bezerra de Menezes, quando o Marcos morreu, quando o pai do meu filho também foi morto, lá atrás, meu primeiro marido. Então, eu me identifiquei muito e acreditei muito em tudo aquilo que eles falavam, que as pessoas já vêm com uma missão, né, e que elas escolhem vir. Tipo, se o Salvatore veio no meu ventre e ele que escolheu. É bem doido, mas não custa nada você acreditar, não faz mal. E aí você junta as coisas e você olha assim, você fala, gente, isso faz sentido. Né? Pelas relações que você tem, a coisa do resgate. Mas aí você veio, você briga com o Cabrini e foi um resgate nessa vida. Porque, do contrário, o que explicaria, Cabrini? Você ter uns algozes na tua vida que você nunca fez nada para eles, né? Que você nunca fez mal nenhum, aí de repente eles te aparecem como inimigos, e você também como inimiga deles, obviamente. Então tem que ter uma explicação para isso tudo. Você detecta quando teu entrevistado está mentindo? Detecto, com certeza. Apesar de não julgar. Mas eu parto do princípio que o entrevistado tem até o direito de mentir. Ele tem o direito de apresentar o lado dele da história, mesmo que ele minta. Cabe a mim fazer as perguntas que possibilitem ao público identificar essa mentira, mas não julgar as pessoas. Eu vou aqui, antes do nosso bate-bola, que o bate-bola pergunta para a gente acabar isso aqui, é um medo, uma alegria, um arrependimento e um na lata, mas eu queria ser entrevistada pelo Cabrini. A Renata está ali rindo, ó. Eu queria ser entrevistada pelo Cabrini. Faz uma pergunta para mim, Cabrini. Eu tô com medo. Tá bom. Eu tô com medo, tô morrendo de medo. Você teme que a política faça perder a sua essência? Não. E se você tiver que fazer escolhas, como é que você vai fazer? Entre ficar imobilizada e aceitar determinadas situações que a sua ética não permite que você aceite?
Eu cresci com minha mãe me dizendo o seguinte, Dona Antônia, duas coisas. Ela me ensinou muitas coisas, mas eu carrego muito, Dona Antônia, perca tudo, mas não perca seu nome. É uma. E a segunda é, o meu limite acaba onde o seu começa e vice-versa. Então, uma vez que eu estou indo para a política, não tem como não sentar e conversar com todos. Agora, se você ultrapassar aquilo que eu considero o meu limite, aí não tem conversa. Mas você não teme ser cooptada por esse lado negro da política? Não. O lado da corrupção? Não. O lado das trocas obscuras? Não. E se o preço for ficar imobilizada, excluída do grupo predominante? Não, não faço acordo com bandido. Será que você vai dar essa mesma resposta daqui a 3 meses, se você for eleita? Há 3 meses, eu vou levar essa resposta ao cume. Eu acho que daqui a 10 anos, sei lá, 4 anos, né? Aí eu vou vir aqui no Cabrini e vou falar, não. Será não que você não vai concluir bandido. que fora da política você faz mais pelo país do que dentro da política? Eu fiquei, Cabrini, eu fiquei, não diria meses não, eu fiquei quase 2 anos pensando nisso. Você está preparado para as pedradas que você vai levar? Eu sou expert em tomar pedradas. Eu acho que eu já passei por... Então se prepara, porque elas virão. Meus últimos 10 serão anos, maiores ainda do que são agora. Meus últimos 10 anos foram de pedradas, porradas, apontamentos, subjugada e por aí vai. É claro que agora eu estou mudando o cenário, né, eu diria. Eu acho que agora pode ser que essas pedradas elas sejam maiores, mas eu penso que eu preciso passar por isso. E aí se eu vou ficar, se eu vou querer, aí é uma outra história, eu não consigo te responder isso agora. Você está preparado para eventuais decepções? A gente nunca está preparado para decepção, mas elas acontecem. Eu me decepciono quase todo dia com alguém ou com uma situação. Então, faz parte, decepção faz parte. Bom, eu não vou continuar, porque senão a gente vai mudar totalmente o foco, né? Mas daria para continuar. Mas você vê, olha, que tava... Ô, Renata, você viu que estava num clima aí quando o Cabrini virou o jogo, né? Aí já é uma outra coisa. Você vê, gente, é o diferencial do trabalho de cada um. Mas aí eu não fiquei, não me deu tanto medo, não. Será que é porque eu estou falando? Eu não estou aqui para... Eu estou aqui para fazer pensar e para fazer com que as pessoas que estejam ouvindo as respostas possam formar uma opinião mais bem nutrida, entendeu? Não, essa é a minha missão. Minha missão é fazer perguntas. A minha opinião sobre determinado fato é irrelevante. O importante é provocar discussão. Essa é a minha filosofia. E faz divinamente bem, e é por isso que você é esse jornalista premiado, o único, no seu nicho, né, que é investigação. Cabrini, medo. Você tem um medo? De perder os meus ideais jornalísticos. Perde mais não, essa altura? Eu acho que não, mas eu sempre procuro de forma obsessiva justiça e imparcialidade. Uma alegria. Foram tantos, mas tem aquela, a maior alegria da minha vida? Ter uma família unida, ter filhos muito próximos aos pais, passar a eles princípios, essa é a minha maior alegria. Essa é a minha maior conquista. É um legado que se deixa que ninguém toma, né? Um arrependimento, tem? Nenhum. Absolutamente nenhum. O jornalismo me trouxe muitas oportunidades, me trouxe muitos desafios, me trouxe situações de perigo, mas também me trouxe muitas vitórias, me trouxe a possibilidade de promover justiça e discussão. Eu me sinto muito feliz e acho que as situações mais desafiadoras da minha carreira fizeram parte de um contexto que eu precisava passar para se transformar no profissional que hoje eu sou. Que profissional hoje eu sou? Eu sou um profissional muito assim, preocupado em deixar um legado positivo e não simplesmente brigar por audiência. Brigar por audiência é irrelevante. O mais importante é deixar princípios, é deixar a capacidade de democratizar o país.
fazendo bem o que a gente faz, não precisa se preocupar com brigar por audiência. Com certeza. Né? Deixe um recado aí na lata, por último, na lata, o que você tem para dizer na lata, para os meus seguidores, para os meus internautas, né, para esse Brasilzão, porque é o Brasil e a TV do Mundo, tem muito brasileiro morando fora que assiste o canal, viu, Cabrini? Mande um recado aí na lata para essa galera. E antes de mais nada, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu estou imensamente feliz, porque, gente, olha, numa tacada só, eu entrevistei o Cabrini e ele me entrevistou, viu? Olha, o recado que eu deixaria é o seguinte, vocês que admiram tanto essa brilhante comunicadora, eu espero que o Brasil não perca uma brilhante comunicadora para ganhar apenas uma política a mais. Eu espero que você faça a diferença e jamais se arrependa, jamais se afaste dos seus princípios. E eu conto com vocês que gostam dela, vocês não podem permitir que ela jamais perca a própria essência. Que maravilha. Não permitirei que isso aconteça. Obrigada, viu? Gratidão Querida, eterna. E uma parabéns. honra ter você aqui na minha casa. Foi minha, meu amor. Obrigada. Obrigada, Renata, pelo café, pela broa de milho, Cabrini pela entrevista. E sucesso, sucesso, sucesso. E aqui, gente, ó, nas livrarias, grandes histórias, as 10 maiores histórias. Imagina o que tem aqui. Eu tô doida para ler tudo que está aqui. Que com certeza é diferente das reportagens, que sempre tem uma diferença, né, Cabrini? Sempre o livro... Eu procurei escrever esse livro colocando a pessoa do meu lado, sentindo as minhas inquietações, dúvidas, convicções, tomando as decisões comigo, entendeu? Então, por isso que ficou um livro que tem sido tão apreciado, porque as pessoas passam a entender os dilemas do jornalismo investigativo de uma forma a humanizar o profissional. O profissional não é um super-homem, é um ser humano que vai passar por provações. Sim. Mas precisa manter também um grau de idealismo para que ele chegue a um determinado resultado. É isso. Na lata com a Antônia Cabrini. Beijo, obrigada.